Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Bom, eu cheguei até esse livro depois que a minha mãe me desafiou no nosso vídeo ali de retrospectiva de 2021. Ela me desafiou então a ler e gostar do livro Orgulho e Preconceito da Jane Austen. E na verdade eu não li o livro, mas eu ouvi ele como audiobook na Storytel. Eu vou deixar um link aqui na descrição. E eu achei que eu teria que vir aqui gravar um vídeo dizendo que eu não tinha gostado da história, mas lá pro finalzinho, pros últimos 20% da história, eu realmente comecei a gostar dela, comecei a achar ela bem interessante por algumas perspectivas, e é sobre isso então que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Mas antes então de tratar desses pontos em específico, eu vou dar uma visão geral sobre a história, caso alguém não conheça. Porém, eu não vou me policiar aqui para não dar nenhum spoiler ou coisa do tipo, principalmente porque esse livro ele é praticamente um clássico, né? Ele já é mundialmente conhecido, seja pelo livro ou filme, e como não existem spoilers de clássicos, já fica aqui o aviso então que eu vou dar alguns detalhes, né, sobre essa história. Bom, o livro então ele se passa na Inglaterra e nós acompanhamos a família Bennet, que é formada pelo pai, a mãe e 5 filhas, sendo que o pai sempre esperava ter um filho homem, porque isso ajudaria, né, a família em relação a trabalho, riquezas e etc. Mas esse filho nunca chegou e o que eles tiveram foram 5 filhas. O Sr. Bennet ele tem uma renda de cerca de 2.000 libras por ano e com isso a família tem algumas dificuldades então para garantir o futuro das filhas. Lembrando que naquela época uma filha ela só saía de casa quando ela se casava então e ia morar com o marido. E até que isso acontecesse, ela permanecia então morando com os pais às custas dos pais. E para piorar a situação então dessas 5 filhas, tinha a questão da herança da casa. A herança era passada apenas de homens para homens, e como o Sr. Bennet ele não tinha nenhum filho homem, após a sua morte a casa seria passada para um dos seus primos, que era o Sr. Collins. E é nesse cenário então que a mãe ali das meninas, a Sra. Bennet, ela vai se esforçar ao máximo para garantir que as suas filhas se casem com algum bom partido. E é exatamente o que ela tenta com a chegada dos Bingleys nesse vilarejo onde eles moram. Os Bennet são convidados então para um baile onde eles conhecem os Bingleys. E logo de cara o Sr. Bingley ele se apaixona então pela Jane Bennet, que é a filha mais velha. E outra pessoa que eles também conhecem é o Sr. Darcy, que tem uma opinião muito ruim ali de todas aquelas pessoas. Ele acha que ninguém ali está aos pés dele ou de seus amigos ali, né, os Bingleys. E ele acha que o que estão tentando fazer é não necessariamente dar um golpe, mas se aproveitar então da ingenuidade dele. E ele vai fazer o possível para tentar proteger então o seu amigo e impedir que esse casamento siga em frente. O que vai fazer com que a Elizabeth, a nossa protagonista aqui na história, tem uma opinião horrível sobre a pessoa dele, sobre o Darcy. Porém, ao longo da história acontecem muitas reviravoltas. Os dois, a Elizabeth e o Darcy, acabam juntos no final ali, em um final feliz. Bom, como eu falei no começo do vídeo, eu ouvi essa história como audiobook na Storytel, mas a minha mãe ela me indicou uma videoaula do canal da Antofágica, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas uma das coisas que eu achei interessante nessa aula foi descobrir então que o título original da história era Primeiras Impressões, o que eu acho que faz total sentido depois que você conhece a história. Uma coisa que me chamou a atenção na história é como a autora ela escancara algumas coisas, algumas características, né, muito como uma crítica a tudo que ela via então no tempo dela. Como, por exemplo, medir as pessoas pelo quanto que elas tinham de renda anual, né, por exemplo, mas principalmente eu acho em relação à personagem da mãe, a Sra. Bennet, que, como eu disse, né, fazia de tudo ali para que as suas filhas tivessem uma chance então de casamento, sendo que tem um momento, por exemplo, que ela manda a Jane a cavalo na residência dos Bingleys, mesmo sabendo que vai chover. E a consequência disso é que ela chega ensopada na casa deles, fica doente de cama e acaba tendo que passar alguns dias lá na casa deles. E a gente descobre que tudo isso daí foi premeditado. Ela sabia então que a filha ficaria doente e teria que ficar na casa deles. Com isso, ela imaginava que eles tivessem mais contato, né, e que esse casamento então tivesse mais chances de acontecer.
E sobre isso, o próprio Sr. Bennet ele chega a comentar como ela está arriscando a vida da filha em prol do casamento. Bom, e sobre o orgulho e preconceito do título, ele ocorre de ambos os lados, tanto do lado do Darcy quanto do lado da Elizabeth. A Elizabeth é colocada como a filha mais inteligente de todas, né? A mais perspicaz. Ela está sempre lendo algum livro e ela gosta de se gabar ali por saber decifrar as pessoas, né? De uma forma muito simples. E é exatamente aqui que começa o preconceito dela então com o Darcy. Ela gera uma opinião ruim sobre ele logo no primeiro contato entre os dois. E com cada pessoa que ela vai interagindo, ela só alimenta essa opinião, sem necessariamente dar a oportunidade de ouvir a versão do Darcy para ver se ele é realmente tão mal quanto dizem. Como, por exemplo, quando ela conhece o Wickham, que eu não me lembro exatamente qual é a patente dele, mas ele é do exército, e ela acaba se interessando, gostando dele em um dado momento. E ele conta para ela que ele tem uma espécie de rixa, né, com o Sr. Darcy, já que eles cresceram juntos. E novamente, ela simplesmente pega essa informação que alguém dá sobre o Darcy e usa isso para alimentar aquela opinião ruim que ela já tinha criado dele, sem dar a oportunidade de ouvir a outra versão da história, né? Pelo menos nesse momento. E do lado do Darcy, claro, esse preconceito que ele tem não somente com as pessoas ali do vilarejo, mas com todas as pessoas em geral, o que acaba gerando esse grande orgulho, né, do lado dele ali, para não se permitir ter contato, né, com essas pessoas. O que, óbvio, faz com que as pessoas tenham uma opinião ruim sobre ele. Mas o que eu acho que acontece aqui nessa história é que nenhum dos dois havia conhecido alguém como eles até então. O Darcy parece que nunca tinha conhecido uma mulher tão perspicaz, né, quanto a Elizabeth, e ela, por sua vez, nunca tinha conhecido alguém tão difícil de se decifrar. E eu acho que é exatamente isso que acaba mantendo, né, essa relação, essa curiosidade que um tem com o outro, que é o que mantém a história, mesmo um tendo uma opinião ruim quanto ao outro. No desenrolar da história nós vemos então esse sentimento mudando cada vez mais. Bom, e tem uma coisa que eu vi em alguns vídeos, né, algumas pessoas comentando como a prova de amor do Darcy é que ele, no final da história, ele faz diversas coisas pela Elizabeth e pela família dela, sem levar o crédito por isso, e que isso, no final das contas, seria, né, a maior prova de amor ali dele. Porém, eu discordo. Ao longo da história, nós não vemos o Darcy querendo tomar crédito sobre as coisas. E com toda a riqueza que ele tem, dá para ver claramente como essas coisas que ele fez não mudaram praticamente a vida dele, ali, a riqueza dele de forma alguma. O que eu acho que é a maior prova de amor dele pela Elizabeth é o fato dele ainda querer casar com ela depois que o seu maior rival acaba se casando com uma das irmãs da Elizabeth. A própria Elizabeth, ela comenta como depois que esse casamento ocorreu, desse rival então do Darcy, jamais existiria a possibilidade dele querer casar com ela, já que ele ficaria ligado para sempre com essa pessoa. E essa sim eu acho que é a maior demonstração de amor então do Darcy pela Elizabeth, porque está além do dinheiro, é uma questão de nome, reputação, honra, coisas que eram muito importantes naquela época. Bom, e só para finalizar aqui o vídeo, que eu acho que vai ficar até um pouco longo, eu acho interessante comentar sobre os tipos de casamentos que acontecem na história. O primeiro casamento é o do Sr. Collins, que, como eu disse, é quem vai herdar a casa ali onde os Bennets moram. E esse casamento ele se dá muito mais pela necessidade. Do lado do Sr. Collins, ele precisa do casamento muito mais por uma questão de status, de algo que é esperado de alguém como ele, no momento em que ele está na vida, por uma questão profissional também, por exemplo. E no lado da mulher que casa com ele, é muito mais uma questão de necessidade financeira, de deixar de ser um fardo para os seus pais, por exemplo. O próximo casamento que acontece é o da Lydia Bennet, e esse daqui acontece de forma totalmente desgovernada, né? Então a gente vê um casamento ali que ele foi dominado pelas emoções praticamente, sem nenhum pingo de racionalidade. O terceiro casamento é o da Jane Bennet com o Sr. Bingley, que é um casamento sem algum aspecto ruim, digamos assim. A única questão é que o próprio pai, né, o Sr. Bennet, ele comenta como ambos são muito ingênuos, né, são pessoas muito boas.
então com certeza os empregados iriam se aproveitar dos dois. E o último casamento é o dos nossos protagonistas, então, da Elizabeth e do Darcy, que no meu ponto de vista é o melhor casamento de todos, pois é o casamento mais maduro de toda a história, já que eles tiveram que enfrentar muitas coisas, muitas reviravoltas, muitos desafios antes mesmo de estarem juntos, o que com certeza só fortaleceu ali a relação dos dois. Bom, fica aqui então a minha resenha e recomendação para o livro O Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Eu tenho que dizer que essa foi uma grata surpresa de 2022 e quem sabe eu ou então a minha mãe aqui a gente não traga outros livros então da autora. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você quiser fazer algum comentário é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!